Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui nos estúdios do PCI Concursos. Eu sou Gilberto Ligeiro, professor de Direito Civil. Nós estamos tratando da posse e hoje nós vamos retomar o estudo do direito possessório para falar um pouquinho sobre os efeitos da posse. Algumas dicas, algumas informações muito importantes sobre esse tema. Nós então procuramos pensar num slide em resumo de todos esses efeitos possessórios tão importantes, e que sempre são objetos de questionamento nas provas e nos concursos. Então vejamos aqui no nosso slide, caros amigos, os chamados efeitos da posse, que nós podemos separar em efeitos materiais ou processuais em sentido amplo. Por que em sentido amplo? Porque de uma forma bem ampla eles dizem respeito a defesa possessória, essa defesa possessória que pode acontecer tanto pela própria força do possuidor quanto por ações possessórias. Então vamos fazer aqui uma análise desses efeitos da posse, obviamente começando pelos efeitos materiais. Caros amigos, nós vamos verificar que os efeitos materiais assim são chamados porque esses efeitos são revelados pelo próprio direito material. E estão relacionados a efetivamente questões materiais, como indenização pelos frutos, ou direito aos frutos, direito de indenização por perda, deterioração da coisa, indenização pelas benfeitorias, que são temas intimamente relacionados ao direito material. Vejam, vamos entender. Existem situações nas quais o sujeito exerce posse, por exemplo, pelo desdobramento. Então, ele é possuidor direto e passa, num determinado momento, a exercer essa posse. Acontece que isso é temporário. Desdobramento possessório é temporário. Num determinado termo, ele deixará de existir e a coisa tem que ser devolvida ao verdadeiro possuidor ou proprietário. No momento dessa devolução, ou melhor, no momento da entrega da coisa, por exemplo, ao comodatário, havendo desdobramento, ele passa a ter direito aos frutos, ele passa a ter direito a ser indenizado, a ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias, úteis, que ele realizar na coisa. Por outro lado, no momento da devolução da coisa, quando houver o termo do comodato, ele já não pode mais se valer dos frutos, porque os frutos, a partir daquele momento, passarão a pertencer, ainda que já estiverem visíveis e estiverem na coisa, ele não poderá se valer desses frutos, não terá direito a esses frutos. Então vejam que esses efeitos são realmente materiais e se verificam nessas situações. Então por isso a importância de chamar a atenção aqui para o nosso slide esses efeitos materiais. Os principais efeitos materiais da posse são direito aos frutos, com a previsão expressa nos artigos 1214 e 1216, o direito de indenização pelas benfeitorias, nos artigos 1219 e 1222, e a indenização em razão da perda ou deterioração, com base no 1217 e 1218. Chamem atenção, caros amigos. Caros amigos, vejam, eu fiz questão de anotar no nosso slide que os efeitos materiais estão intimamente ligados à posse de boa-fé ou má-fé. Até porque em todos esses dispositivos que nós citamos, dependendo do modo como o possuidor estiver exercendo a sua posse de boa ou de má-fé, ele terá direito ou não ao ressarcimento pelas benfeitorias, eventualmente aos frutos, perdas e danos, enfim. Isso é muito importante vocês destacarem, caros amigos. Vejam, por exemplo, no caso do direito aos frutos. Lá no artigo 1214, eu gostaria que vocês acompanhassem, chamem atenção, façam esse acompanhamento da leitura. Nós procuramos sempre destacar
a necessidade de acompanhar aquilo que o legislador fala. Isso é importante para a gente fixar bem conceitos, ideias e aquilo que realmente o legislador traz. Então vamos à leitura do artigo 1214. O legislador diz assim: o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Né? O que são frutos percebidos? Aqueles frutos que já foram colhidos, né? Estão separados da coisa, né? Considerando sempre que os frutos são acessórios, né? Que seguem o principal e eles já foram colhidos. Por exemplo, os frutos mesmo naturais que foram colhidos da árvore, que foram tirados da árvore e, nesse caso, pertencem ao possuidor. Vejam só que situação interessante, caros amigos. Se nós temos uma relação de principal e acessório, o principal pertence ao dono da coisa, né? O dono do imóvel que locou o imóvel. Ele que tem a propriedade, né? E foi ele que plantou a árvore, enfim, a árvore frutífera, ele é dono, porque ele é dono do principal, dono do acessório por consequência. Mas no caso da posse, nós temos uma certa suspensão disso, né? Muda-se a situação. O possuidor direto, por exemplo, passa a ter direito a esses frutos, aos frutos que eventualmente ele colher no exercício dessa posse direta. Então o acessório nesse caso não segue o principal. Mas vejam, o possuidor de boa-fé. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Ele se torna então dono desses frutos, né? Possuidor de boa-fé. Mas vejam também, caros amigos, que o artigo 1216 revela outra face. Vamos fazer a leitura do artigo 1216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber desde o momento em que se constituiu de má-fé. Tem direito às despesas da produção e custeio. Então, meus amigos, o possuidor de má-fé, como o próprio legislador diz, vai sempre responder pelos frutos, ou seja, ele não tem direito a fruto algum, e se ele utilizou, se ele consumiu, se ele vendeu frutos, enquanto ele possuía coisa de má-fé, sabendo que havia um vício no exercício possessório, que a coisa era objeto de esbulho, de violência, clandestinidade, precariedade, enfim, ele não tem direito aos frutos, porque ele está de má-fé. A única coisa que ele tem direito, é importante que vocês chamem a atenção, é justamente o direito de ser ressarcido pelas despesas de produção e custeio, sob pena de se verificar, claro, um enriquecimento sem causa em favor do verdadeiro possuidor, do verdadeiro proprietário. Vejam então aí que a diferença está na posse de boa-fé ou de má-fé. Nesse mesmo sentido, vamos voltar os nossos olhos aqui para o nosso slide, caros amigos, para o direito, para o efeito material, né, chamado direito de indenização pelas benfeitorias, que nós vamos verificar lá no 1219 até no 1222. Nesses dispositivos, nós vamos enxergar que o possuidor, aquele que estiver com a coisa, tem direito de ser indenizado, de ser ressarcido pelas benfeitorias, sempre considerando se ele está de boa fé ou má fé. Então vamos agora, saindo aqui do nosso slide, voltar os nossos olhos para o que o legislador diz, né? Vamos verificar o que ele menciona. O artigo 1219, caro amigo concursando, diz expressamente que o possuidor de boa fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então vamos entender, aqui no 1219 nós temos toda a regulamentação em torno desse ressarcimento ao possuidor de boa-fé, ressarcimento e direito de retenção. Então vejam, vamos fazer algumas anotações aqui importantes. Se de boa-fé, o possuidor ressarcido e
tem direito de retenção. Então vejam, caros amigos, lá no nosso slide, né, tá lá, a letra não tá aquelas coisas, mas vejam só, direito de indenização pelas benfeitorias. Se o possuidor de boa-fé, haverá o direito de ressarcimento pelas benfeitorias necessárias e úteis, e ainda terá o direito de retenção, né, caso o possuidor não indenizar, né, o retomante da coisa não indenizar por essas benfeitorias. E ali ainda vocês podem anotar e podem colocar, podem somar o direito de levantar as benfeitorias voluptuárias. Direito de levantar as benfeitorias voluptuárias. Né? Lembrando que as benfeitorias necessárias são aquelas indispensáveis à manutenção da coisa, né? Por isso são necessárias, são assim chamadas. As úteis são aquelas que melhoram, né, a coisa, dando um maior aproveitamento. E as voluptuárias são aquelas benfeitorias que apenas dão um maior embelezamento para a coisa, né, transformando-a em algo mais bonito, de embelezamento, mais confortável, enfim. Então, as benfeitorias necessárias e úteis sempre serão ressarcidas ao possuidor de boa-fé. No caso das voluptuárias, nem sempre elas serão indenizadas, a não ser que haja um acordo de vontades entre eles. Não havendo, o possuidor que trouxe a benfeitoria necessária, o possuidor, ele terá o direito de levantar essa benfeitoria e levar consigo essa benfeitoria, ok? Importante vocês, então, chamarem atenção. E se o possuidor estiver de má fé? Se o possuidor estiver de má fé, vamos ver o que o legislador traz para a gente, né? O artigo 1220 do Código Civil diz assim: ao possuidor de má fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias e não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Então, o possuidor de má fé tem apenas direito às chamadas benfeitorias necessárias. O ressarcimento dele se resume a isso. É importante vocês, assim, anotarem e chamarem atenção. Muito bem. Voltando, então, aqui para o nosso slide, nós temos, como efeito material ainda, a indenização em razão da perda ou deterioração da coisa. Esse efeito material nós vamos encontrar nos artigos 1217 e 1218, também relacionado à posse de boa-fé e posse de má-fé. Então vejam, no 1217 o legislador trata da hipótese de boa-fé e no 1218 da posse de má-fé. Então vejamos, artigo 1217, o possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. 1218. O possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. Então vejam que, mais uma vez, a posse de boa-fé e a posse de má-fé, elas então que ditam as regras aqui. O possuidor de boa-fé somente deverá indenizar o verdadeiro proprietário da coisa no ato da devolução se ele deu causa àquela perda ou deterioração. E aqui nós estamos então diante de uma hipótese de responsabilidade subjetiva, na qual a vítima deverá comprovar que houve então uma causa, né, uma causa culposa ou dolosa, geradora do dever de indenizar. Então, o locatário causou um prejuízo na coisa e aí ele está de boa fé. O locador, se quiser o ressarcimento, vai ter que provar que aquela parede que foi estragada, que está deteriorada, enfim, que foi a ruína, só aconteceu aquilo por força de uma desídia ou por dolo do locatário. Na hipótese de má-fé, a responsabilidade é sempre
objetiva. É o que nós temos no artigo 1218. Né? O possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais. Ainda que acidentais. Salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante, de acordo com 1218. Aqui a responsabilidade é objetiva e o possuidor que deveria ter devolver a coisa, né, e ao devolvê-la, responderá independentemente de culpa nesse caso. Então nós temos aí efeitos práticos, materiais muito fortes, muito importantes quanto à posse. Muito bem. Agora vamos verificar, caros amigos, os efeitos processuais em sentido amplo, né, ou de defesa possessória, como nós já destacamos aqui. Vejam então que existem aqui dois principais efeitos processuais. Por quê? Em um sentido, nós temos o direito de propor ações possessórias e de outro nós temos a legítima defesa da posse e o desforço imediato, que na verdade são espécies de defesa possessória nas quais o próprio possuidor exerce essa defesa, né, sem que haja necessidade da intervenção do judiciário. E o artigo 1210, ele revela muito bem essa defesa possessória, tanto a judicial, quanto a extrajudicial. Nós temos aqui, então, essas duas formas. Vamos, então, caros amigos, fazer a leitura do artigo 1210 do Código Civil e, assim, entender essa defesa. Vejam só, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Parágrafo 1º. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável manutenção ou restituição da posse. Muito bem, então nós temos aqui a defesa possessória. A defesa judicial, por meio das ações possessórias, no primeiro momento, por meio dos interditos possessórios, reintegração, manutenção, interdito proibitório, como efeito processual, efeito em sentido amplo de defesa, todas as vezes que houver algum ato atentatório à posse, e também, eventualmente, a legítima defesa da posse e o desforço imediato quando extrajudicial. No caso da legítima defesa, o próprio possuidor pode exercer essa defesa com a sua própria força, e conforme os requisitos que o parágrafo 1º do 1210 traz. Vejam, só para a gente bem entender, nós temos que lembrar que o esbulho possessório é um ato que leva à perda da posse, seja por violência, na clandestinidade, precariedade, o possuidor perde a posse. Então, ele tem direito de restituir a coisa. No caso de turbação, o possuidor ele sofre uma perturbação na posse, um embaraço no exercício possessório. Ele não perdeu a coisa, mas ele não pode exercer com tranquilidade. Então, nas hipóteses em que há atos de esbulho, o possuidor, enfim, tem direito a reaver a coisa, imediatamente, inclusive. E no caso de turbação, ele tem direito de exercer a posse com tranquilidade. Tanto é que a ação, nesse caso, se judicial, será a ação de manutenção de posse. E no caso de eventual ameaça de esbulho ou turbação, caberá o interdito proibitório para evitar que outros males aconteçam. Por isso é importante também ter o conceito de esbulho, de turbação, para a gente entender quais os mecanismos de defesa. No caso da legítima defesa da posse ou desforço imediato, vejam que existem alguns requisitos. O possuidor, no parágrafo 1º do 1210,
o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força. Então tem que ser o emprego da própria força, ou até mesmo de um empregado, alguém que possa ajudar na restituição da coisa. Contanto que o faça logo, né? Então é aquele ato contínuo ao esbulho, à turbação, né? Não pode deixar passar muito tempo para o exercício da própria força, né? E os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da coisa, né? Então, quando se fala em legítima defesa da posse, nós falamos de atos para manutenção de posse. E quando nós falamos em esforço, são aqueles atos para tentar retomar a coisa no caso de perda da posse propriamente dita. Muito bem, caros amigos, com isso nós fechamos o estudo propriamente dito da posse e os principais aspectos da posse. Eu achei por bem também preparar um slide contendo uma questão do exame da ordem, o exame de ordem, tratando, né, do tema da posse, com tudo aquilo que nós falamos até agora. Achei por bem trazer então essa questão para nós entendermos qual é a estrutura, né, a estrutura da questão, enfim, e o que o examinador, aqui no caso o exame de ordem, né, o que a Fundação Getúlio Vargas prepara, né, para aqueles que querem, pretendem, obviamente, a aprovação no exame da ordem. Então vejam, caros amigos, que, vejam só, né, essa questão da Carlos Chagas, da Fundação Getúlio Vargas, é uma questão simples, na qual, basicamente, o examinador, ele pretende que aquele que está fazendo a prova vá diretamente ao assunto, é uma questão realmente objetiva, o enunciado é curto, existem duas características das questões da Fundação Getúlio Vargas, especialmente no exame da ordem. Questões com enunciados curtos e as alternativas efetivamente ligadas àquilo que o legislador traz, né? Bom, e um outro modelo de questões da FGV é a de enunciados longos com casos práticos para que, então, o examinando possa também fazer a relação com a lei. Então, de um jeito ou do outro, é sempre a preocupação com a lei, pelo menos nesses primeiros momentos dessas questões discursivas. Essa análise ela é feita após, né, nós verificarmos várias questões do exame da ordem. Então vejam, nessa questão relacionada ao Instituto da Posse, o que nós temos? Um enunciado curto e alternativas que estão intimamente ligadas ou à lei propriamente dita ou, eventualmente, a súmula de jurisprudência, enfim. Então é importante também a gente saber e ter o estudo da súmula de jurisprudência. Muito bem. Aqui nessa questão nós temos: acerca do Instituto da Posse é correto afirmar. E aqui fica uma dica para as palavrinhas-chave das questões, né? Tudo que é correto, incorreto, é verdadeiro, é falso, nós temos que tomar cuidado com isso, nós podemos nos confundir. Aqui, o examinador, ele quer a afirmativa correta. Bom, e aquela história, né? Nós muitas vezes nos deparamos com duas corretas no nosso modo de entender, enfim, e aí nós vamos ter que fazer realmente separar, tentar buscar aquela que parece mais correta se nós tivermos essa dúvida. Então vejam, é correto afirmar? Então nós temos que fazer perguntas se houver esse tempo, ainda que mentalmente, rapidamente, né? Se nós pensarmos no exame da ordem, nós temos aí algo em torno de 3 ou 4 minutos para cada questão, para responder cada questão. Então veja, se for possível fazer essa pergunta, né, esse questionamento, olha, é correto afirmar que o Código Civil estabeleceu um rol taxativo de posses paralelas?
Olha, caros amigos, nós falamos, né, em posses paralelas. Posses paralelas são as posses direta e indireta. Existe um rol taxativo para falar o que é posse direta e posse direta? Não, não existe. Nós vimos lá no 1197 que o legislador simplesmente fala que ou a posse é direta, há o desdobramento possessório por força de vários negócios, né? Não há um rol taxativo. Pode ser direito real, direito pessoal, enfim, esse desdobramento acontecer. É importante lembrar que, na verdade, as posses paralelas nada mais são do que o desdobramento possessório. Isso daqui pode causar algum transtorno. Quem estudou, por exemplo, pela Maria Helena Diniz, vai lembrar que a posse paralela é posse direta e posse indireta. Quem não estudou talvez tenha problema. Então, a alternativa A não é correta, porque não há um rol taxativo para a posse paralela. Vejam, por outro lado, no item B nós temos: é admissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral? Então, é correto afirmar que é admissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral? Vejam, caros amigos, o direito autoral, né, nós já estudamos aqui, né, o direito autoral não é direito, não é coisa corpórea, e não sendo coisa corpórea, como o próprio a doutrina vem pregando, a jurisprudência vem pregando, para o nosso Código Civil, direito autoral não é passível de posse. Isso não é passível de posse, não pode receber proteção por interdito proibitório, né? O interdito proibitório, que é um mecanismo de proteção possessória. Então, não é admissível, né? O próprio STJ já sumulou essa matéria, já disse que não é passível de defesa possessória, porque o direito autoral não é passível de posse. Então, a alternativa B não é correta. Bom, olha aqui, gente, vejam só o item C, o fâmulo da posse, que nós falamos, né, nos nossos encontros, o fâmulo da posse, né? Aquela situação, o que é o fâmulo da posse mesmo, né? Vamos aí relembrar, nada mais é do que uma hipótese de detenção, né? Fâmulos da posse são aqueles que exercitam atos de posse em nome próprio. Em nome próprio? É correto afirmar que fâmulos da posse são aqueles que exercitam atos de posse em nome próprio? Vamos pôr o ponto de interrogação aqui. Não, nosso conceito, aquilo que nós estudamos, fâmulos da posse são aqueles que exercitam atos de posse em nome de outrem. Uma relação de subordinação, por exemplo, como nós citamos nas aulas anteriores do caseiro. Então, a letra C é incorreta. Opa, então só sobrou uma, né? A não ser que a questão seja nula. Vejam só, olha o tema que nós falamos aqui, a composse, né? Mais um tema que nós tratamos de todos esses temas nos nossos encontros, né? E por isso até a escolha dessa questão. A composse é uma situação que se verifica na comunhão pró-indiviso, do qual cada possuidor conta com uma fração ideal sobre a posse, justamente aquilo que nós relatamos aqui nos nossos encontros. Há uma situação que se verifica, né, em que os compossuidores, eles exercem posse ao mesmo tempo sobre uma coisa indivisível, sem exclusão, sempre tendo em conta uma fração ideal. Então, analisando todas as questões, todas as alternativas, a correta é a letra D. A letra D de dado, porque a composse aqui é a que revela a afirmativa correta a partir daquilo que diz o legislador, a partir daquilo que diz o artigo 1199 do Código Civil.
Aqui então nós temos a prova de que o examinador da FGV, no caso do exame da ordem, procura sempre a letra da lei. Caros amigos, é importante nós, na medida do possível, entendermos a estrutura das questões, fazer essa leitura da questão de modo questionador, efetivamente. É correto? Não é incorreto. Sempre tomar cuidado com essas questões, com esses detalhes, porque nós podemos efetivamente nos confundir. Caros amigos, é uma grata satisfação reencontrá-los e continuemos juntos nessa maratona de estudos, buscando os melhores resultados. Um forte abraço e até breve.